Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo nós vamos começar a aplicar todo o nosso conhecimento adquirido até a aula 109 para a solução de circuitos em corrente alternada mistos, só que nesse caso considerando apenas uma fonte de alimentação. Esse é o primeiro vídeo de consolidação de nosso conhecimento, pessoal, para que a gente possa, a partir dele, evoluir para análises mais profundas, tá? Então, pessoal, caso você tenha alguma dificuldade com o que você vai estudar aqui nesse vídeo, eu sugiro fortemente que vocês vejam a playlist do módulo 3, tá, pessoal? O link está na descrição desse vídeo e todo o conteúdo que nós vamos aplicar nesse vídeo e no próximo, que será a segunda parte desse conteúdo, estará já disponível, ok? Vamos lá então. Exemplo 1. Considerando o circuito na figura 1, A determina a impedância total e a corrente da fonte, IS ali, né? Bom, pessoal, a primeira coisa aqui que é interessante ser feita é separar esses componentes em blocos, né? Então, o resistor ali, eu vou colocar ele como sendo a impedância Z1 e a reatância capacitiva e a reatância indutiva em paralelo, eu vou separar como o bloco Z2, certo? Aí a gente tem o circuito da figura 2, que fica a representação do arranjo em série. Então fica bastante simples de calcular a impedância total. O bloco da impedância Z1 ali, pessoal, é apenas a resistência. Então, equivale ali a 2 ohms com um ângulo de 0 grau, correto? Uma resistência pura. No caso do bloco Z2, ele é a impedância paralela de 16EL, e atribuindo os valores aí, nós obtemos o valor de 12 ohms com um ângulo de menos 90 graus. Então, para o cálculo da impedância total, temos que Z1 é a parte real, né? E Z2 ali é a parte imaginária. Como a gente tem ali 12 ohms com um ângulo de menos 90 graus na forma retangular é menos J, correto? Então, a impedância total é 2 ohms menos J, 12 ohms. Ou ainda na forma polar, 12,17 ohms com um ângulo de menos 80,54 graus. Uma vez obtida a impedância total, podemos calcular a corrente total, né, pessoal? A corrente da fonte ali vai ser o fasor da tensão dividido pela impedância total, observando ali, né, pessoal, que a tensão é fornecida no circuito da figura 1. Então, atribuindo os valores, temos aí 9,86 amperes com um ângulo de 80,54 graus. Item B, calcule a tensão no resistor, no capacitor e a corrente no capacitor. Bom, para o cálculo da tensão no resistor, pessoal, como ele está em série com a fonte e nós já sabemos a corrente da fonte, aplicamos simplesmente a lei de Ohm, como sendo ali o fasor da corrente vezes a impedância 1, né, que é a impedância que representa o resistor. Então, atribuindo os valores ali, pessoal, temos 19,72 volts, com um ângulo de 80,54 graus. Então, observe que a tensão no resistor tem o mesmo ângulo daquela da corrente, né, uma vez que no resistor a corrente e a tensão estão sempre em fase. Vale a pena aí, né, reforçar isso. No caso do capacitor, pessoal, a gente tem que ver ali que ele faz parte da impedância Z2, que é um arranjo em paralelo. E sabemos que em arranjos em paralelo, todos os dispositivos nesse arranjo têm a mesma tensão. Então, se eu calcular a tensão de Z2, eu estou calculando a tensão do capacitor. E para cálculo da tensão da impedância Z2, basta mais uma vez aplicar a lei de Ohm, que é a corrente da fonte vezes a impedância Z2. Então, observe ali, pessoal, atribuindo os valores, temos 118,32 volts com um ângulo de menos 9,46 graus. E uma vez que nós sabemos o valor da tensão no capacitor, basta dividir pela impedância desse capacitor e vamos ter ali a corrente nele, né? Mais uma vez, aplicação da lei de Ohm. Então, atribuindo os valores que nós já calculamos, temos aí 29,58 amperes com um ângulo de 80,54 graus. E agora, para o item C, calcule a potência dissipada no circuito e o fator de potência. Bom, pessoal, dissipada, então, é no resistor, porque ele é o dispositivo que vai converter energia elétrica em calor, né? Vai dissipar potência. Então, nesse caso, a potência dissipada pode ser calculada como sendo corrente nesse resistor ao quadrado vezes o valor da resistência, certo? Então, atribuindo os valores, temos 194,44 watts.
o capacitor e o indutor não vão dissipar potência. Para o cálculo do fator de potência, né, que é o cosseno de θ, temos ali o cosseno do ângulo de fase da corrente, total ali, né, 80,54 graus, resultando ali em 0,164. E é um fator de potência adiantado, né? Observe que a corrente desse circuito está adiantada em relação à tensão em 80,54 graus. E, pessoal, observe que nós analisamos um circuito misto utilizando os recursos aqui que nós já estudamos nos circuitos série e paralelo. Basta juntar as coisas aqui. Então, vamos para o exemplo 2. Considerando o circuito na figura 3, se a corrente é 50 amperes com ângulo de 30 graus, calcule a corrente I1 usando a regra dos divisores de corrente. Bom, aqui então nós temos uma restrição do método que deve ser utilizado, né? Simplesmente para a questão de exercício. Então vamos separar mais uma vez esses arranjos aqui em blocos. Então o ramo do meio ali é Z1 e o ramo da direita é Z2, onde Z1 é composto ali pelo resistor em série com a reatância indutiva, correto? Então nós temos ali a parte real 6 ohms e a parte imaginária mais J 8 ohms, resultando na forma polar 10 ohms com um ângulo de 53,13 graus. E Z2, que é composto ali apenas por uma reatância capacitiva, então menos JXC ou menos J 16 ohms nesse caso, na forma polar 16 ohms com um ângulo de menos 90 graus. Né? Quando é apenas um capacitor puro, o ângulo ali é menos 90 graus. Se fosse um indutor puro, o ângulo seria 90 graus. Então, aplicando a regra dos divisores de corrente, né, pessoal? No caso, devemos pegar a impedância do ramo oposto Z2 e multiplicar pela corrente que entra, no caso ali, a corrente da fonte ali I, dividido pela soma das impedâncias ali Z2 e Z1. Então, atribuindo os valores e fazendo os cálculos aí, pessoal, vamos chegar a 80 amperes com um ângulo de menos 6,87 graus. Sempre que vocês tiverem dúvida com relação aos procedimentos aqui, pessoal, pare o vídeo, né? E revejam aí todos os procedimentos de cálculo que foram efetuados. Nós já estudamos bastante eles aí ao longo dos vídeos anteriores. No item B, pede ali para a gente repetir o item A, só que agora calculando a corrente I2. Bom, aplicando a regra dos divisores de corrente, né? Agora o ramo oposto é o ramo Z1, uma vez que eu estou calculando a corrente I2. Então, pessoal, atribuindo os valores, temos ali 50 amperes com um ângulo de menos 136,26 graus. Então, pessoal, se vocês dominarem os assuntos aí sobre a regra dos divisores de corrente, fica bastante fácil aí aplicar a técnica, né? E no item C, verifique a lei de Kirchhoff para as correntes em um dos nós. Bom, pessoal, se a gente pegar qualquer um dos nós, na verdade, para esse circuito, nós temos que a corrente da fonte é a soma aqui das correntes I1 e I2. Só que aqui, lembre-se, pessoal, de forma fasorial. Então, nós temos que 50 amperes com ângulo de 30 graus é igual a 80 amperes com ângulo de menos 6,87 graus, mais 50 amperes com um ângulo de 136,26 graus. Bom, na forma retangular, para que a gente possa fazer a soma, pessoal, tem aí a conversão, né, de cada corrente aí, I1 e I2. E se a gente fizer o cálculo dessa somatória, nós vamos ter ali 43,31 amperes mais J 25 amperes. E convertendo esse resultado para a forma polar, temos lá 50 amperes com um ângulo de 30 graus, comprovando que a soma das correntes no formato fasorial, I1 e I2, temos ali a corrente da fonte, né? Exemplo 3. Considerando o circuito na figura 5, calcule a tensão no capacitor usando a regra dos divisores de tensão. Vamos começar, então, organizando esses componentes em blocos ali de impedância, só que eu vou deixar separado aqui a resistência e o capacitor para que a gente possa aplicar a regra do divisor de tensão de forma mais simples, né? Bom, vamos designar os valores primeiro aí para cada um desses blocos, né? Z1 é apenas o resistor, então nós temos ali 10 ohms com um ângulo de 0 grau. Z2 temos ali 24 ohms com um ângulo de menos 90 graus, uma vez que é o capacitor, né?
E Z3 é a indutância pura, então 16 ohms com ângulo de 90 graus. Bom, pessoal, a regra do divisor de tensão, a gente pega a impedância alvo ali, que nós queremos saber o valor da sua tensão, que multiplique pela tensão aplicada no ramo. No caso, nós estamos aplicando a tensão da fonte no ramo ali onde está o capacitor, né? Dividido ali por Z1 mais Z2, que é a somatória dos elementos que estão em série, né? Então, atribuindo os valores aí, pessoal, e fazendo os cálculos utilizando a álgebra dos números complexos, vamos chegar ali a 36,92 volts com ângulo de 7,38 graus. Tá, pessoal? Então, observe bem que a tensão da fonte está sendo distribuída em Z1 e Z2 que estão em série nesse ramo, correto? No item B, ele pede ali para a gente calcular a corrente da fonte. Bom, pessoal, podemos fazer isso de algumas formas, né? Poderíamos calcular a impedância total desse circuito, simplesmente aplicando depois a lei de Ohm, fazendo o fasor de tensão sobre a impedância total. Mas nesse caso eu vou fazer diferente. Então, primeiro eu vou calcular a corrente do fasor I1 ali, né? Então, tensão dividido pela impedância 3, no caso ali, resultando em 2,5 amperes com ângulo de menos 60 graus. Observe ali que a tensão está disponível ali no circuito da figura 5, né? 40 volts com ângulo de 30 graus. No caso da corrente I2, pegamos o fasor de tensão e dividimos pela impedância equivalente ali a Z1 mais Z2, já que estão em série, correto? E nós já calculamos essa impedância equivalente a Z1 mais Z2 lá no item A ainda, né? Então, atribuindo os valores, temos ali 1,54 amperes com um ângulo ali de 97,38 graus. Aplicando então a lei de Kirchhoff, né, pessoal, para as correntes, a corrente da fonte será então a somatória das correntes I1 e I2 aí de forma fasorial, né? Para facilitar, vamos converter I1 e I2 para o formato retangular. Fazendo a soma, obtemos ali 1,052 amperes menos J 0,638 ampere. E aí, convertendo para o formato polar, 1,23 amperes com ângulo de menos 31,24 graus. Eu sugiro, pessoal, que vocês façam do outro método, né? Pegando o fasor da tensão e dividindo pela impedância equivalente total, né? Calcule a impedância equivalente total para conferir o resultado. Fica como exercício para vocês. Bom, jovens, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, né? Verifique a sua inscrição no canal e deixe seu like aí caso tenha gostado desse vídeo, ok? Fique à vontade para deixar alguma crítica, dúvida ou sugestão na área de comentários. Forte abraço e até a próxima aula.